Harmonia. Jornal Vanguarda. Oferecimento Policlin Sul. Venha conhecer. Direto da Central Vanguarda de Notícias, no ar. Jornal Vanguarda. Olá, muito boa noite para você. Hoje é dia 5 de abril, dia de estreia no Jornal Vanguarda. Esse é o nosso novo estúdio, nossa casa nova. Confira os destaques no Jornal Vanguarda de hoje. Depois da Ford, agora é a vez da LG. A empresa vai encerrar a produção de celulares no mundo e a medida causa impactos na unidade de Taubaté e em fornecedoras da região. Eles também querem proteção. Guardas, policiais, bombeiros e agentes de segurança começam a receber doses da vacina contra a Covid-19. Agulha e linha para desenhar o futuro. Moradores de Taubaté encontram na costura uma forma de encarar os prejuízos da pandemia e veem nela mais que uma fonte de renda. Agora, no Jornal Vanguarda. Mais uma notícia preocupante para a economia de Taubaté e de toda a região. A LG anunciou que vai abandonar o mercado de celulares. A medida pode impactar toda a rede de fornecedores da empresa no Vale e afetar mais de 800 trabalhadores diretos e indiretos. Hoje à tarde a gente conversou por telefone com uma funcionária de uma fornecedora da LG, a Bluetech, que fica em Caçapava. Ela não quis se identificar, mas falou sobre o clima na empresa com a possibilidade de fechar as portas. O mundo caiu, né? O mundo caiu porque são muita família, né? Desempregado. 90% são mulheres, paga seu aluguel, tem pessoas que dependem do salário. E essa notícia é uma bomba. E a gente não sabe como que vai proceder isso, né? Como que vai ficar. Ontem a LG anunciou o fim da produção de celulares em todo o mundo. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, cerca de 400 pessoas trabalham nesse setor da unidade de Taubaté. Em um comunicado, a LG disse que a decisão foi tomada depois de anos de prejuízo. Desde o segundo semestre de 2015, o nosso negócio global de celulares tem sofrido uma perda operacional, resultando em um acumulado de aproximadamente 4,1 bilhões de dólares de perda até o final de 2020. Dados da StatCounter, que mede a participação das empresas na economia, mostram que em 2013 a LG chegou a representar 16% de participação no mercado de smartphones no Brasil. Atualmente, esse número é de 6,5%. Além de celulares, a unidade de Taubaté produz monitores e também conta com um call center. São cerca de 1.000 trabalhadores. Aqui na região, 3 empresas atuam diretamente na cadeia produtiva dos smartphones da LG. A Santec, em São José, e outras 2 em Caçapava. A maior é essa, a Bluetech. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José, 430 pessoas dessas empresas fornecedoras serão diretamente afetadas pelo fim da produção de celulares em Taubaté. Isso porque o único contrato delas é justamente com a LG. Semana passada nós já chegamos a fazer uma paralisação nessas empresas por 1 hora, discutindo com as trabalhadoras o que nós estávamos pensando e nós queríamos uma resposta minimamente para guardar o direito das trabalhadoras e a manutenção dos postos de trabalho. Nós já decretamos aqui greve por tempo indeterminado, nós queremos uma conversa com a direção diretamente da LG, porque ela é responsável solidariamente. Outra preocupação é com o perfil das pessoas que podem perder o emprego. 99% são mulheres, a grande maioria que sustenta suas casas, né? São mães, são esposas, que se fechar essas empresas vão perder o seu sustento. Para a regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, dificilmente a decisão será revertida, já que foi tomada pela matriz em escala mundial. Ainda assim, ela espera que essa mão de obra seja reaproveitada no momento de retomada da indústria. A nossa região tem um DNA tecnológico, né? E por ser um setor de alta tecnologia, o impacto pode ser menor, porque são profissionais de alta qualidade que podem ser aproveitados aqui na região.
Nós não conseguimos contato com ninguém das empresas Bluetech e Santec. A gente continua falando com o Arthur Costa, agora ao vivo, sobre essa situação da LG. Em janeiro, a Ford anunciou o fechamento da fábrica de Taubaté. Agora, mais uma notícia preocupante. Arthur, boa noite para você. A Prefeitura de Taubaté já tem uma ideia do impacto dessa medida? Olá, Ademir. Boa noite a todos. Situação delicada, não só para a indústria de Taubaté. A gente viu na reportagem que outras cidades também são afetadas nessa cadeia produtiva que a região toda tem. E anúncios que foram feitos no intervalo aí de 3 meses, no mesmo ano. A gente está aqui, então, com a secretária de Desenvolvimento e Inovação de Taubaté, Lúcia Pezella, para falar um pouco sobre esse anúncio. A gente até já tinha noticiado na Vanguarda essa possibilidade de encerramento de atividades na LG. Era um assunto que não era tão novo. Queria saber como vocês receberam esse anúncio específico do fim da produção dos smartphones, se já dá para calcular o impacto dessa medida na economia da cidade. Boa noite. Oi, a gente teve uma reunião hoje com o RH da LG, e a fábrica de Taubaté, a planta de Taubaté vai manter a produção de notebook, de monitores e de computadores all-in-one, e que é bastante gente. Aqui também a gente tem um call center, então vai manter alguns bons empregos, Não é certeza ainda quanto o número de funcionários que vai ser dispensados, porque a empresa vai tentar manter o maior número de pessoas deslocando de um setor para o outro. O impacto na economia é difícil para nós, é um momento já difícil da economia como um todo, e aí depois, para a gente, é bem sentido. Então, eu queria falar para vocês que a Prefeitura está em contato com a LG desde o começo de fevereiro. Eu e o prefeito fomos recebidos pelo presidente da LG do Brasil aqui, A gente se ofereceu, a gente está disponível, muito disponível para tudo que eles têm de necessidade. E uma necessidade que eles nos trouxeram foi a necessidade da gente fazer a interlocução junto ao governo do Estado para uma possível negociação de ICMS, porque existe o interesse de reativar a fábrica de linha branca deles aqui mesmo em Taubaté. Reativar a fabricação de geladeira, de lavadora, de toda essa linha. O prefeito tem falado direto com o Estado, eu também tenho falado, e a gente tem caminhado nesse sentido. Tá certo. Muito obrigado, pela sua entrevista, Agradeço. Lúcia. A gente também tem aqui, a gente viu na reportagem, a posição do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, que representa a base ali das empresas fornecedoras, da LG. A gente também tem aqui a posição do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Hoje ninguém quis gravar a entrevista, mas o sindicato informou que, desde que teve ciência das negociações do setor de celulares, vem solicitando reuniões com o presidente da empresa, mas até agora não foi atendido. Disse também que uma reunião está agendada para amanhã com a direção da LG e que a empresa até agora não deu detalhes sobre impactos para a fábrica de Taubaté. Volto com você aí no estúdio, Ademir. Pois é, Arthur? Ford, LG, são notícias preocupantes não só para Taubaté, como para toda a região. Tomara que a cidade consiga se recuperar. Obrigado pelas informações. E a gente fala agora sobre vacinação. Com esses dias de feriado, algumas cidades não tiveram aplicação das doses e retomaram os trabalhos hoje. Atualmente, o Vale do Paraíba soma 267.199 doses aplicadas. Isso representa 10,49% da população. Na região Bragantina, são 47.939 pessoas vacinadas, quase 15% do total. E hoje começou em todo o estado a imunização dos agentes da ativa das forças de segurança. Em São José, a expectativa é vacinar cerca de 600 profissionais por dia até o fim dessa semana. O Carlos é agente da Guarda Municipal de São José dos Campos e durante a pandemia tem atuado em operações de fiscalização em comércios e festas clandestinas. Por isso, ele não via a hora de ser vacinado. A vacinação ela é bem eficaz e vai nos dar a segurança de que possamos prestar um melhor trabalho para a sociedade. Já a Viviane é da Polícia Militar. Ela também esperava pelo momento de garantir a imunização. Estamos trabalhando com algumas medidas de segurança que nos apoia diariamente, mas com a vacina agora a gente se sente muito mais protegido, tanto para nós como para a nossa família também.
Guardas municipais, policiais militares e civis, bombeiros e agentes de segurança em geral de todo o estado de São Paulo começaram a receber hoje a vacina contra a Covid-19. Na região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, devem ser aplicadas 7.771 doses até a próxima segunda-feira. Para isso, foram montados 4 postos de vacinação. Um dos postos fica em São José dos Campos, aqui no CPI-1, o Comando de Policiamento do Interior, no Jardim Paulista. Os agentes das forças de segurança são atendidos aqui com hora marcada entre as 9 da manhã e as 4 da tarde, para evitar aglomerações. O esquema foi organizado pela própria Secretaria de Segurança Pública. Cada agente vacinado é contabilizado e os dados são encaminhados direto para o governo do estado. Os agentes de segurança da Ativa são orientados a primeiro preencher o cadastro no site Vacina Já São Paulo. Após o cadastro, procuram suas unidades, onde vão falar qual o horário e o dia para tomar a vacina. A imunização é feita para que não exista baixa no nosso efetivo, para que a segurança pública possa continuar, visto que é essencial. Segundo a secretária de Saúde de São José, a vacinação dos policiais não interfere na imunização dos idosos, organizada pela Prefeitura. Todo o acompanhamento é entre o GVE, que é o nosso grupo de vigilância epidemiológica do Estado, diretamente com o batalhão. Então não entram nos nossos números e também as doses não vêm através do nosso armazenamento. No Corpo de Bombeiros, os colaboradores serão imunizados fora do horário de expediente e as escalas de trabalho foram ajustadas. Para o Tenente-Coronel Camargo Júnior, a vacinação é o primeiro passo na caminhada para dias melhores. Não há o que se falar ou qualquer dúvida sobre a importância da vacinação, né? É com a vacinação que a gente vai conseguir uma imunização adequada e o retorno às atividades normais. Para o capitão Tiago, a foto na hora da imunização registra mais do que a aplicação de uma dose. É um sinal de vitória. Tive Covid há 6 meses, fiquei internado, 28 dias, dos quais 13 dias entubado. Então uma satisfação muito grande aí poder estar se imunizando. Os outros pontos de vacinação dos agentes de segurança na região são Caraguatatuba, Taubaté e Lorena. E a gente continua falando sobre vacinação, agora com os nossos repórteres que estão posicionados. A Daniela Lopes fala ao vivo de São José, Thiago Bezerra de Taubaté e Lucas Rangel de Atibaia. A gente começa conversando com a Dani, porque em São José começou hoje a imunização de um novo grupo. Ô Dani, boa noite para você. Como está o calendário de vacinação na cidade? Boa noite, Ademir, e para todo mundo que acompanha o Jornal Vanguarda. Aqui em São José dos Campos, a vacinação está atendendo o público de 68 anos ou mais. Somente hoje, 4.100 doses foram aplicadas para esse público. A imunização desse grupo começou hoje e vai também até amanhã, nas 40 UBSs da cidade e também no CEF, no sistema drive-thru. Nesses locais, o horário é das 8 da manhã até as 2 da tarde. E também tem vacinação nas casas do idoso, onde as pessoas que forem por lá tem que ser no horário entre as 8 da manhã e as 5 horas da tarde. Para receber a dose em São José dos Campos, tem que levar um documento com foto, tem que ser oficial com foto e conter o CPF do paciente que vai tomar a dose e também tem que levar um comprovante de residência com endereço em São José dos Campos. Quem for tomar a dose no CEF, no drive-thru, tem que levar ainda a cópia desses documentos. Em Jacareí começaram hoje os novos protocolos com vigilância maior aí depois que a cidade teve os casos de aplicação falsa de vacina. Então, por lá tem câmera de segurança desde hoje, amanhã também continua assim, e ainda 2 pessoas acompanhando o procedimento de aplicação da dose. Mas em Jacareí, amanhã, só tem segunda dose. Com você, Ademir. Perfeito, obrigado. Daniela Lopes falando ao vivo aí sobre São José, Jacareí. Vamos para Taubaté agora, que também começou a vacinar pessoas com 68 anos. Amanhã a vacinação continua para esse público e também a aplicação da segunda dose para idosos com mais de 75 anos. Vamos para lá então com o repórter Thiago Bezerra. Oi, Thiago, boa noite para você. A expectativa da Prefeitura é amanhã aplicar mais ou menos 1.700 doses em pessoas com 68 anos. Ademir, boa noite para você que está acompanhando o Jornal Vanguarda também. E essas pessoas encontram as doses aonde, né? São 4 unidades de saúde, anote aí: Parque Aeroporto, Fazendinha, Continental
e Chácaras Reunidas Brasil. Mas também, como você adiantou, Ademir, tem segunda dose para idosos com 75 e 76 anos, só que em outras unidades de saúde. São 3. Bosque da Saúde, Bonfim e São Carlos. Além disso, também segunda dose para idosos entre 80 e 84 anos. Mas para esse grupo, só drive-thru, ou seja, aquele esquema de passar de carro, tomar a vacina sem nem descer do veículo, e só no drive-thru da Avenida do Povo, ali na região central. E se por acaso algum idoso com mais de 68 anos ainda não tomou a vacina aqui em Taubaté, pode tomar, só que só em uma unidade, que é da Gurilândia. Horário de atendimento em todos esses locais, das 8 da manhã até as 3h30 da tarde. Ademir. Perfeito, obrigado, Thiago Bezerra. Vamos agora para Atibaia falar com o repórter Lucas Rangel. Lucas, boa noite para você. Como é que está a vacinação aí na região Bragantina? Boa noite, Ademir. Boa noite a todos. Atibaia começou a imunização dos idosos com 68 anos, com a primeira dose, e os de 75 e 76 com a segunda dose. É o que está acontecendo nesse momento aqui na cidade. Bragança Paulista também iniciou a vacinação das pessoas de 68 anos. Em ambos os municípios é preciso fazer um cadastro. As 7 cidades aqui da região Bragantina, Ademir, estão se aproximando aí de 48 mil moradores vacinados com a primeira dose, o que representa cerca de 15% da população. E a pressa para vacinar logo as pessoas é porque a situação da pandemia ainda é crítica. Hoje, 38 moradores aqui da região com Covid-19 estão esperando por um leito na fila do Sistema Cross. 24 de UTI e 14 de enfermaria. O final de semana foi marcado por 2 casos tristes aqui na região. Um em Nazaré Paulista, onde uma família, 4 pessoas da mesma família faleceram de Covid no hospital da cidade. A mãe de 79 anos e 3 filhos de 53, 56 e 43 anos. E aqui em Atibaia, um homem de 40 anos faleceu. Na semana passada, o pai dele tinha falecido e a mãe está internada na UTI em estado grave e entubada nesse momento. A gente torce pela recuperação de todos que estão lutando contra a doença, né, Ademir? Voltando a falar de vacinação, Atibaia fez uma mudança no sistema de agendamento, melhorou ali o site, promete mais dinâmica a partir de agora e reforçou a importância das pessoas efetuarem o cadastro. A gente tem uma reportagem com os detalhes a partir de agora. A dona Veridiana mostrou com orgulho a carteirinha de vacinação. Ela tomou hoje a segunda dose da Coronavac e mesmo assim vai continuar se cuidando. Só dentro de casa, sem sair, máscara, álcool gel. Nesse momento, Atibaia está vacinando idosos a partir de 68 anos com a primeira dose e os de 75 e 76 com a segunda dose. De quinta-feira para cá, mais de 2.600 vacinas foram aplicadas nesses grupos. Alguns moradores acima dessas idades que não conseguiram ou não puderam tomar antes também estão recebendo o imunizante. Demorou tomar a segunda, mas agora é segunda, né? Graças a Deus. A gente tem recebido pouquíssimas vacinas, né? E essas vacinas que têm chegado, imediatamente a gente faz o agendamento e já consegue vacinar sem precisar ficar com o estoque guardados na geladeira. Aqui em Atibaia, a vacinação é por agendamento. Todos os idosos precisam se cadastrar no site ou nos telefones da Secretaria de Saúde. Nesse momento, um novo grupo já pode fazer o cadastro, o de moradores a partir de 65 anos. A Prefeitura fez mudanças no site para tentar melhorar a dinâmica das próximas etapas. Com esse novo site, onde o link está no site da Prefeitura, a pessoa faz o cadastro e não é possível se cadastrar em mais de uma unidade. Além disso, toda pessoa que fizer o cadastro vai receber um número de protocolo. Isso vai facilitar muito porque as pessoas vão conseguir acompanhar o seu protocolo. A ideia é que o quanto antes mais gente sinta a mesma sensação que a dona Terezinha sentiu hoje, quando recebeu a tão esperada segunda dose. Estava ansiosa e fiquei feliz de ter tomado agora a segunda dose. A gente fica um pouquinho mais relaxada, não tanto, mas também um pouquinho mais, né? Eu estava bem preocupada mesmo, mas agora eu fiquei bem feliz, agora a gente tem uma esperança de que tudo vai se resolver em breve, né? E amanhã a Atibaia vai continuar aplicando a primeira dose no público a partir de 68 anos e a segunda dose nos idosos de 75 e 76 anos. A vacinação começa às 8 horas da manhã e vai até às 3h30 da tarde. Reforçando, na cidade a imunização é feita apenas com agendamento. Só depois os locais são informados.
Todo mundo já sabe da importância da vacinação para diminuir o número de mortes, também o número de pessoas internadas. E justamente o índice de internações continua aumentando na região, é o que a gente vê aqui no nosso telão. Hoje o Vale do Paraíba tem 533 pessoas internadas ao mesmo tempo em leitos de UTI e apenas 83 leitos disponíveis para novas internações. Com esse número, a região então chega a 86,5% de ocupação de UTI, mais do que ontem, quando esse índice era de 83,9%. E a seguir, uma antiga profissão cada vez mais presente em Taubaté. A costura tem ajudado muita gente na pandemia. É no instante só. Estamos de volta com o Jornal Vanguarda. Agora são 7 horas e 28 minutos. A gente atualiza agora os dados da Covid-19 aqui na região. Hoje o Vale do Paraíba tem 177.522 casos confirmados e 3.384 pessoas já morreram. Vamos falar aqui da média móvel de casos, que está em 1.014 casos, uma alta de 9% em relação a 14 dias. Isso mostra, na verdade, uma estabilidade. Agora, a média móvel de mortes, que é de 25,57%. Uma alta também, um crescimento de 6%, e isso também mostra uma estabilidade em comparação a 2 semanas. A Prefeitura de Lorena suspendeu temporariamente os atendimentos ambulatoriais na Santa Casa. Isso inclui consultas com médicos e especialistas, como cardiologistas e ginecologistas. Quem precisar de atendimento de urgência nesses casos deverá procurar o pronto-socorro. Segundo a Prefeitura, cerca de 700 consultas eram feitas por mês na Santa Casa, mas agora serão priorizados os atendimentos de Covid-19. Lorena está com 100% dos leitos ocupados. As medidas de restrição de circulação no estado foram anunciadas como necessárias para a desaceleração da pandemia no momento de recordes seguidos de internação e de mortes. Mas mesmo com o feriado prolongado na capital, o índice de isolamento não atingiu a adesão esperada para a redução do contágio. Depois de uma semana em casa, Viviane saiu para fazer compras. Eu só saio em extrema necessidade. Mercado, banco, alguma coisa assim. Que nem agora eu estou aqui na farmácia, é só na extrema necessidade. Mas na semana passada nem isso você fez? Não fiz. Em Bugaçu foi a única cidade da Grande São Paulo que decretou o lockdown. A prefeitura diz que o número de mortes despencou e o de novos casos de 422 para 218. A cidade não tem hospital. Quem mora aqui procura atendimento na unidade mista de saúde, que passou a ficar lotada de pacientes. Na quinta-feira estava abarrotada de gente, né? Aí hoje, pela manhã, fui levar minha mãe para vacinar, estava muito cheio. Todo mundo na rua, na praça. Adelson acabou de visitar o primo, um comerciante de 52 anos, que está à espera de um leito de UTI desde a semana passada. Ele saiu de lá com uma receita médica de ivermectina e cloroquina para o primo, remédios que os próprios fabricantes garantem não ter eficácia comprovada contra a Covid-19. Ivermectina é a terceira vez que eu compro para ele aqui. Esses outros são tudo a primeira vez. A fase vermelha começou no dia 6 de março. Pouco mais de uma semana depois, o governo adotou medidas mais rígidas e passamos oficialmente para a chamada fase emergencial. As autoridades esperavam, com isso, atingir 60% de isolamento, que é o mínimo exigido pelos infectologistas para controlar a disseminação do vírus. Mas na prática, não foi isso que aconteceu. No estado de São Paulo, desde o início de março, os índices de isolamento variam de 42% a 44% de segunda a sexta-feira. Ontem, domingo de Páscoa, tivemos 51% de isolamento, a mesma taxa registrada nos últimos 4 domingos. Desde o início da pandemia, o estado nunca chegou a 60% de isolamento. Mesma situação da capital, que além de nunca ter chegado a 60%, também não viu o número de pessoas nas ruas diminuir, desde que começaram as fases mais restritivas em março. E nem nos dias em que foram antecipados os feriados, com a taxa de isolamento variando entre 43% e 47%. Ainda bem longe do necessário para conter a disseminação do vírus.
Uma profissão antiga tem se tornado uma fonte de renda em Taubaté. As costureiras viram a demanda de trabalho aumentar com a pandemia, principalmente com o uso obrigatório das máscaras. E tem até empresário do setor abrindo confecção própria. Agulha, linha e máquina de costura já são instrumentos de trabalho da Tatiana há um bom tempo. Faz 10 anos que ela é costureira em Taubaté. Mas o trabalho bombou mesmo depois que a pandemia começou. Veio o uso das máscaras de tecido, daí a demanda aumentou mais. Que daí as pessoas vendo que eu fazia máscara, perguntavam também se eu fazia outro tipo de serviço, outros tipos de reparo. Eu falei, não, eu faço. E assim fui adquirindo novos clientes. Através das máscaras fui adquirindo novos clientes. E haja responsabilidade, viu? Não só para manter os clientes bem vestidos, mas para sustentar a casa também. O marido da Tati foi demitido e passou vários meses desempregado. Sobrou para ela pagar as contas com o dinheiro da costura. Boa parte das contas da casa, em relação à comida, fralda, leite, porque eu tenho um bebê, era eu que estava mantendo. E tem mais gente vendo na costura uma oportunidade para driblar a crise. O Gabriel é responsável por uma escola profissionalizante que oferece cursos de moda. A pessoa pode fazer e trabalhar dentro da sua casa, empreender, montar um e-commerce, uma loja virtual. A Milena transformou a costura de hobby em fonte de renda. Boa parte dos lucros dela tem vindo da confecção de máscaras e reparos. Eu me tornei especialista em corte e costura sob medida e abri a minha MEI no ano passado. Foi então que veio a pandemia, comecei a fazer máscaras e os ajustes, os consertos que vieram de uma valorização local. Foram dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus parentes que me ajudaram nesse momento. O setor de corte e costura tem várias possibilidades. Esta loja, por exemplo, vende muitas roupas brancas. Boa parte delas, olha só, é de uniformes para profissionais da área da saúde. Aí eles resolveram aproveitar a experiência que já tem no mercado, já são 16 anos, para transformar isso em oportunidade de negócio. Eles vão investir em confecção própria. A intenção é reduzir os custos com os fornecedores e continuar dando conta da demanda. É eliminar esse intermediário. A gente passar a fazer as nossas próprias peças, né? Eliminando aí esse custo que seria a margem do nosso fornecedor, né? Aí ela ficaria com a gente. As expectativas estão altas, tanto que a loja deve contratar alguns profissionais em breve, costureira, passadeira. A esperança é ainda poder costurar um futuro melhor e lucrativo. Para começar, a gente já vai começar com 3 pessoas pelo menos. E a gente pretende aumentar as vendas, não fisicamente, porque a gente já tem um mercado muito cativo aqui na região, mas para fora desse mercado aqui da região, pela internet. Uma ótima noite para você. Jornal Vanguarda. Oferecimento Policlin Sul. Venha conhecer.